Sejam muito bem-vindos ao primeiro quadro fixo do canal, que se chama Sala de Perigo. E por que Sala de Perigo? Para quem não sabe, Sala de Perigo é a sala em que os X-Men treinam as suas habilidades. Mas aqui, nesse canal, a gente vai utilizar esse termo para que a gente possa falar de qualquer coisa, de teorias, livros, séries, leituras online, enfim, tema livre. Geralmente será em formato de live, mas essa estreia vai ser gravada. E como primeiro episódio, a gente vai falar de algo que eu gosto muito e que eu não esperava encontrar tantos admiradores aqui no canal e despertar a curiosidade para conhecer a história também. E a gente vai falar da série Os Legados de Lore. E hoje nós vamos ler a primeira parte, o prólogo e, quem sabe, o início do primeiro capítulo do livro Eu Sou o Número 4, que já tem 2 vídeos aqui no canal que a gente explica a história para vocês. Então, se você é novo no canal, se inscreva, seja bem-vindo, deixe o like, comente, compartilhe, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e merece ser divulgado para outras pessoas. Então, vamos à Sala de Perigo com Eu Sou o Número 4. Os eventos neste livro são reais. Nomes e lugares foram modificados para proteger os 6 Lorienos, que continuam escondidos. Considerem isso como um primeiro aviso. Outras civilizações existem e algumas querem destruir vocês. A porta começa a tremer. É fraca, feita de bambus presos por pedaços de corda desfiada. O tremor é sutil e para quase imediatamente. Eles levantam a cabeça para ouvir. Um garoto de 14 anos e um homem de 50, que todos pensam ser pai deles, mas que nasceu perto de uma selva diferente em um planeta diferente a centenas de anos-luz dali. Os dois estão deitados, sem camisa, opostos da cabana, cada catre coberto por um mosquiteiro. Ouvem um barulho distante, como se um animal quebrasse o galho de uma árvore. Mas, nesse caso, como era se a árvore inteira estivesse sendo quebrada? — O que foi isso? Perguntou o garoto. — Shhh! O homem responde. Eles ouvem ruído de insetos, nada além. O homem começa a se levantar quando o tremor reinicia. Dessa vez é mais longo, mais firme e há outro estrondo mais próximo. O homem fica de pé e caminha lentamente até a porta. Silêncio, ele respira fundo e estende a mão até o trinco. O garoto se senta. Não, o homem cochicha e nesse instante a lâmina longa e brilhante de uma espada feita de um metal branco e luminoso que não é encontrado na terra atravessa a porta e penetra profundamente o seu peito. 15 centímetros de lâmina projetam-se das suas costas e a espada logo é puxada de volta. O homem grunhe e o menino perde o fôlego. O homem respira fundo e diz uma única palavra. Fuja, então cai sem vida no chão. O garoto pula do catre e atravessa a parede dos fundos. Ele não se incomoda com a porta ou a janela. Literalmente se arremessa contra a parede, que se rompe como se fosse de papel, embora seja de mogno africano, sólido e resistente. Ele mergulha na noite do Congo, salta por cima das árvores e corre cerca de 90 km por hora. Sua visão e audição vão além do limite humano. Ele se desvia de árvores, atravessa entre seus cipós entrelaçados e cruza riachos com apenas um salto. Passadas pesadas soam atrás dele, mais perto a cada segundo. Os perseguidores também têm dons e têm algo consigo. Algo que ele só tinha ouvido falar. Algo que ele nunca achou que veria na terra. O barulho está mais próximo. O garoto ouve um rugido ganhando velocidade. E vê
uma clareira mais à frente, na selva. Quando a alcança, nota um barranco enorme, um precipício de 90 metros de largura, 90 de profundidade, com um rio no fundo, em cuja margem há pedregulhos enormes, que o arrebentariam se ele caísse. A única opção é saltar o precipício. Ele vai ter pouco espaço para correr e ganhar impulso, e uma única chance. Uma chance para salvar a própria vida, até mesmo para ele ou para qualquer outros na Terra que são como ele, o salto é quase impossível. Recuar, descer a encosta ou tentar enfrentá-los seria morte certa. Ele tem uma tentativa. Um rugido ensurdecedor soa atrás dele. Os perseguidores estão a de 6 a 9 metros de distância. Ele recua 5 passos, corre e, pouco antes da beirada do precipício, salta e atravessa a garganta voando. São 3 ou 4 segundos no ar. Ele grita com os braços estendidos para a frente, esperando pela segurança ou pelo fim. Chega ao chão e cai rolando, parando aos pés de uma árvore gigantesca. Ele sorri. Não acredita que conseguiu, que vai sobreviver. Para não ser visto pelos perseguidores e ciente de que precisa se afastar ainda mais, o garoto se levanta. Deve continuar correndo. Ele se vira para a selva. Ao fazer isso, sente a mão enorme se fechando em torno do seu pescoço. Ele é erguido do chão, luta, se debate, esperneia, tenta se libertar, mas sabe que é inútil, que acabou. Deveria imaginar que eles estariam dos dois lados, que quando o localizassem não haveria chance de fuga. O Mogadoriano o levanta para poder enxergar o seu peito, para ver o amuleto que pende no pescoço, o amuleto que só ele e os da mesma espécie podem usar. Ele o arranca e guarda em algum lugar sob o longo manto negro. E quando a sua mão emerge, já empunha a cintilante espada de metal branco. O garoto olha fixamente nos olhos profundos, grandes, negros e frios do Mogadoriano e diz: os legados vivem, eles vão se encontrar e quando estiverem prontos, vão destruir vocês. O Mogadoriano ri, uma gargalhada debochada, cruel, e ele levanta a espada. A única arma no universo capaz de quebrar o encantamento que até então protegia o garoto e que ainda o protege os outros. A lâmina se acende, uma chama prateada ao ser apontada para o céu, como se ganhasse vida, pressentisse sua missão e se alegrasse com a expectativa. E quando desce, formando um arco de luz que cruza a escuridão da selva, o menino ainda acredita que alguma parte sua vai sobreviver e vai voltar para casa. Ele fecha os olhos um pouco antes de ser atingido pela espada, e então é o fim. No começo, éramos 9. Partimos ainda pequenos, quase jovens demais para lembrar. Quase. Dizem-me que o chão tremeu, que os céus se encheram de explosões e luz. Vivíamos aquelas 2 semanas no ano em que 2 luas pairam em lados opostos do horizonte. Era um tempo de celebração e no início as explosões foram confundidas com fogos de artifício, mas não eram. Fazia um calor e uma brisa suave soprava na água. Sempre me falam sobre o clima. Fazia calor. Havia uma brisa suave. Nunca entendi por que isso importava. O que lembro com mais clareza é como minha avó estava naquele dia. Agitada, triste. Havia lágrimas em seus olhos. Meu avô se mantinha bem atrás do ombro dela. Lembro como os óculos dele refletiam a claridade no céu. Havia abraços e palavras ditas por eles. Não lembro quais foram. E nada me atormenta mais do que isso. Levei 1 ano para chegar até aqui. Eu tinha 5 anos quando chegamos. A ideia era nos assimilarmos à cultura local antes de retornar a Lórien, quando fosse novamente possível haver vida por lá. Tivemos de nos separar e seguir caminhos distintos. Por tanto tempo, ninguém sabia. Ainda não sabemos. Nenhum deles sabe onde estou,
e eu não sei onde eles estão ou que aparência têm agora. É assim que nos protegemos, com o encantamento lançado que partimos, um feitiço que garante que só podemos ser mortos na ordem de nossos números, desde que nos mantenhamos separados. Se nos juntarmos, o encantamento se desfaz. Quando um de nós é encontrado e morto, uma cicatriz circular contorna o tornozelo direito daqueles que ainda sobrevivem. E no tornozelo esquerdo temos uma cicatriz idêntica ao amuleto que usamos, um desenho que se formou quando fomos protegidos pelo encantamento lórico. As cicatrizes circulares são outra parte do feitiço, um sistema de alerta para sabermos onde estamos em relação uns aos outros e quando seremos o próximo da lista dos perseguidores. A primeira cicatriz surgiu quando eu tinha 9 anos. Eu dormia e acordei com a sensação de um desenho queimando na pele. Morávamos no Arizona, em uma pequena cidade na fronteira com o México. Acordei gritando no meio da noite, em agonia, aterrorizado ao ver a cicatriz se desenhando. Foi o primeiro sinal que os mogadorianos finalmente nos haviam encontrado na terra. O primeiro sinal que corríamos perigo. Até a cicatriz aparecer, eu quase me convencera de que minhas lembranças não eram realidade, de que Henry me dissera que estava errado. Queria ser uma criança normal, levando uma vida normal, mas eu soube, sem margem para dúvidas ou discussão, que eu não era. Nós nos mudamos para Minnesota no dia seguinte. A segunda cicatriz apareceu quando eu tinha 12 anos. Estava na escola, no Colorado, participando de um concurso de soletração. Assim que a dor começou, eu soube o que estava acontecendo e o que havia acontecido com o número 2. A dor era lancinante, mas dessa vez suportável. Eu teria continuado no palco, mas o calor incendiou minha meia. O professor que conduzia a disputa me socorreu com um extintor de incêndio e me levou para o hospital. O médico no pronto-socorro encontrou a primeira cicatriz e chamou a polícia. Quando Henry chegou, os policiais ameaçaram prendê-lo por maus tratos. Mas como ele não estava nem perto de mim quando a segunda cicatriz apareceu, acabou sendo liberado. Entramos no carro e partimos dessa vez para o Maine. Abandonamos tudo que tínhamos, exceto a arca lórica que Henry leva conosco em todas as mudanças. Até agora, 21. A terceira cicatriz surgiu há 1 hora. Eu estava sentado em um barco. Os donos são os pais do garoto mais popular da escola, que dava uma festa sem que eles soubessem. Eu nunca havia sido convidado para festa alguma nessa escola. Como sabia que podíamos partir a qualquer momento, eu preferia ficar na minha. Mas tudo esteve calmo nos últimos 2 anos. Henry não via nos jornais nada que pudesse levar os mogadorianos até um de nós ou que nos alertasse da presença deles. Então, fiz alguns amigos e um deles apresentou o garoto que dava a festa. Todo mundo se encontrou no pier. Havia 3 coolers, música e garotas que eu admirava de longe, mas com quem nunca havia falado, embora quisesse. Zarpamos e seguimos uns 800 metros no Golfo do México adentro. Eu estava sentado na beirada do barco, com os pés na água, conversando com uma menina bonita, morena, de olhos azuis, chamada Tara. Foi quando senti o que estava acontecendo. A água começou a ferver em volta da minha perna, que brilhava onde a cicatriz estava se formando. O terceiro símbolo de Lori, o terceiro aviso. Tara começou a gritar e as pessoas se aglomeraram ao redor. Eu sabia que não tinha jeito de explicar aquilo e sabia que precisávamos partir imediatamente. Agora o risco era maior. Eles haviam encontrado o número 3 e quer onde ele estivesse, ele ou ela já estava morto. Eu acalmei Tara, beijei seu rosto, disse que tinha sido legal conhecê-la e que esperava que tivesse uma vida longa e feliz. Depois mergulhei do barco, comecei a nadar, sempre submerso, exceto por uma ida à tona para respirar mais ou menos na metade do caminho, na maior velocidade possível, até chegar à praia. Corri pela trilha paralela à estrada, sempre entre as árvores, na mesma velocidade dos carros. Quando cheguei em casa, Henry estava à frente dos scanners e monitores que usava para pesquisar as notícias do mundo todo e a atividade policial da nossa região.
Ele soube sem que eu dissesse uma única palavra, mas levantou minha calça ensopada para ver as cicatrizes. No início, éramos um grupo de 9. 3 se foram, morreram. Agora restam 6. Eles estão nos caçando e não vão parar enquanto não matarem todos. Eu sou o número 4. Sei que sou o próximo. Gostou do conteúdo? Quer saber mais sobre essa série? Não deixe de acompanhar a gente, deixa o seu comentário, deixa o seu like, porque é muito importante. E eu espero que você fique bem e até a próxima.